Muito bom dia, que a bênção e a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria, mais uma manhã, podermos juntos começarmos aqui esse dia estudando a palavra do Senhor. E o nosso pedido a Deus nessa manhã é que esteja ao nosso lado. Os nossos pensamentos se voltam para o nosso Criador e pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos tome nos seus braços, conduza a nossa vida e nos conceda a vitória. Hoje começamos o estudo do livro de Isaías. Tenho certeza que nós teremos muito aprendizado. Um dos maiores livros que nós encontramos no Antigo Testamento, um dos grandes profetas, homens de Deus que foram usados pelo Senhor para falar ao nosso coração. Deus, de uma forma muito pessoal, fez um convite para que ele se tornasse um instrumento nas suas mãos para salvar uma nação, conduzir um povo e pregar um evangelho que Deus gostaria que nos seus dias fosse pregado. É por isso que nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1, o versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. A partir do momento em que o pecado entrou nesse mundo, Deus já não pôde mais diretamente falar com o seu povo como Deus falava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi necessário Deus falar com os seus filhos através de sonhos e visões. Nós podemos olhar no Antigo Testamento que Deus respondia à nação de Israel através do Urim e Tumim. Mas, por muitas vezes, Deus conduzia o seu povo através de homens chamados por ele, como Isaías, e eram seus profetas, seus porta-vozes, para falar ao povo, orientar o povo e mostrar o caminho pelo qual eles deveriam seguir. É impressionante, porque muitas vezes, quando Deus chamou, em sua grande maioria, um profeta para falar em seu nome, o povo estava apostatado, o povo estava longe de Deus. Deus queria trazer esse povo para seguir a sua vontade, seguir os seus caminhos. E muitas vezes que os profetas foram chamados, não foi para trazer um elogio, mas trazer uma repreensão, trazer um ensinamento que Deus gostaria que esse povo pudesse colocar nas suas vidas para receber a salvação. O título que nós encontramos logo no primeiro versículo do livro que nós passamos a estudar hoje, Visão de Isaías, na verdade esse título foi dado pelo próprio profeta. O profeta entendia que ao colocar esse título, aqueles que fossem ler o seu livro compreenderiam que as revelações que ele estaria falando a partir de então não era de origem humana, mas era de origem divina. Deus tinha colocado essas verdades no seu coração para que ele pudesse anunciar a um povo, e todo aquele que desejasse um dia estar salvo em Cristo, no Senhor, deveria colocar a sua vida em harmonia com essas verdades. Essas verdades estavam diretamente voltadas para Judá, Jerusalém, mas compreendemos quando estudamos esse livro que todo mundo, que todas as nações, todos os povos eram convidados a dar ouvido às suas verdades. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos um diagnóstico praticamente de todo o livro. O grande problema do povo de Deus era porque eles tinham se rebelado contra o Senhor, escolheram se curvar diante outros deuses, outros ídolos. E esse povo não tinha conhecimento da verdade, da vontade de Deus para suas vidas. Eles estavam vivendo completamente contrário à vontade do Senhor. O chamado de Deus ao profeta Isaías era para que eles ouvissem a palavra de Deus, colocassem as suas vidas em harmonia com esses novos ensinamentos, para que eles pudessem alcançar a bênção do Senhor. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que quando Isaías começa a proclamar as verdades do Senhor, ele clama aos céus e à terra para que possam ser as suas testemunhas do que ele está falando, do que ele está pregando, para que eles possam ter plena convicção de que tudo aquilo que ele está dizendo é da vontade do Senhor. Isaías não queria ser acusado de ser omisso à responsabilidade que lhe foi dada. Se o povo perecesse é porque eles optaram seguir por um caminho rebelde. Mas ele queria ser aquele porta-voz de Deus, honesto, íntegro, verdadeiro e cristão, que abriu seus lábios, advertiu o povo, e eles agora tinham nas mãos o direito de fazer as suas escolhas. Como nós podemos ler no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando, a advertência dada por Deus ao profeta Isaías era para que aquele povo abrisse os seus olhos, porque até os animais tinham entendimento quem é que os alimenta, quem é que cuida deles.
Eles tinham um coração aberto para compreender quem era o seu proprietário. Mas a nação de Israel tinha dado as costas para o Senhor. Eles tinham se esquecido do seu Deus. Deus tinha abençoado aquele povo. Deus tinha tirado um povo de um cativeiro do Egito e dado uma terra como herança para esse povo. Mas esse povo, quando recebeu a bênção de Deus, eles se esqueceram do Deus, doador de todas as bênçãos. Mas nesse momento, o profeta Isaías tinha nas mãos a responsabilidade de abrir os olhos, levá-los a entender que somente Deus poderia suprir todas as suas necessidades. Embora fosse o próprio Deus que tivesse feito um convite pessoal à nação de Israel para ser um povo santo, separado, exclusivo para viver para Ele, mas se eles escolhessem viver em rebeldia contra Deus, eles teriam que arcar com as consequências das suas próprias decisões. O convite de Deus era condicional. Se eles permanecessem leais ao Senhor, as bênçãos de Deus continuariam a cair de uma forma abundante sobre as suas vidas. Mas se eles escolhessem viver longe do Senhor, dar as costas para esse Deus, eles teriam que arcar com as suas próprias consequências das suas próprias escolhas. Enquanto os outros escritores da Bíblia usam a expressão Santo de Israel 5 ou 6 vezes, o profeta Isaías usa em torno de 25 vezes. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, Deus assentado no seu trono, e os santos anjos que estavam ao lado dele clamavam e se debruçavam diante dele, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías se sentiu completamente impressionado com aquela visão. E nesse momento, quando ele fala a nação de Israel, ele se volta para esse povo falando: é o Santo de Israel, é o Deus que conduz esse povo. Nós precisamos reverenciá-lo, honrá-lo e bendizer o seu nome. Aos olhos do Senhor, e essa era a responsabilidade do profeta Isaías em trazer essa mensagem para a nação de Israel, a nação de Israel estava enferma, o corpo estava doente, eles não tinham entendimento do que estavam fazendo com as suas vidas. Aos olhos do Senhor era descabido a atitude daquele povo em ser abençoado por ele e se voltar para outros deuses. Se era Deus que estava abençoando, aquele povo deveria render, santificar e adorar o Deus que os abençoava, receber as bênçãos de Deus e entregar para outros deuses. Aos olhos do Senhor, isso era completamente descabido. Diante dos versículos 10 ao versículo 20, nós encontramos as orientações do profeta recebida de Deus. Embora nesses versículos nós podemos observar que o povo de Deus estava vivendo uma vida religiosa aparentemente normal e até saudável. Eles continuavam a guardar os seus sábados, eles continuavam a levar para o santuário as suas ofertas, eles continuavam a cultuar o seu Deus, mas era uma atividade que se dava simplesmente pelo costume, pelo ritual, não nascia no coração. Não era uma atividade religiosa de uma expressão de amar a Deus, de reconhecer a Deus como sendo o soberano da sua vida. Eles apenas o faziam simplesmente pelo costume. Ir à casa do Senhor era um costume. Se não fosse, se sentiam como se estivesse faltando alguma coisa. Nesse momento, Deus estava agora a advertir a sua nação, porque aos olhos do Senhor, esse tipo de religião era uma abominação aos olhos de Deus. Viver dessa forma aos olhos do Senhor era melhor que eles dessem as costas para o Senhor. O Senhor estava a ponto de vomitar o seu povo da sua boca. Ele já não mais aguentava esse tipo de adoração. Viver dessa forma não agradava nada a Deus. Deus esperava uma verdadeira conversão. Deus esperava a atitude do comportamento daquela nação. Se eles continuassem a viver como cristãos, mas daquela forma, era melhor que eles os abandonassem, Deus chamasse um novo povo, do que viver com essa nação que se dizia ser cristão, mas eram apenas práticas costumeiras, mas não era uma religião que brotava do coração com fidelidade, com amor a Deus, com sinceridade de reconhecer a Deus como sendo o soberano da sua vida. O que nós precisamos aprender nesse primeiro capítulo do livro de Isaías é que o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro, é o Deus da misericórdia, é o Deus da segunda chance, mas a avaliação desse Deus é perfeita. Quando Deus olha para o nosso coração e entende que o nosso coração não está sincero, não é verdadeiro, nós precisamos ouvir os seus conselhos, a sua repreensão. Se Ele muitas vezes permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós precisamos ser humildes para ouvir as suas orientações.
e até a sua repreensão, porque a sua atitude é para nos salvar. Todas as ações de Deus com respeito à nação de Israel era com o objetivo de salvar aquele povo. Se aquela nação tivesse aberto, dado ouvido às orientações de Deus, Deus teria recebido, Deus teria perdoado os seus pecados e mais uma vez aquele povo alcançariam as melhores bênçãos de Deus. Mas pelo fato de terem endurecido os seus corações, Deus permitiu que eles passassem por momentos mais difíceis. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Ao ouvirmos as orientações do Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós temos que permitir que Deus conduza a nossa vida. A verdadeira religião não consiste apenas nas obras. A verdadeira religião deve brotar do coração. Nós precisamos amar ao Senhor. Nós temos que fazer tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer com devoção a Deus, entendendo a sua santidade, a sua presença no nosso meio, aquele que de fato é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. É por isso, amigo, que nós somos convidados a cada dia a ter contato com a palavra de Deus. Quanto mais contato nós tivermos com a palavra de Deus, nós teremos uma visão mais abrangente desse Deus. Como que podemos ser honestos com esse Deus se nós não o conhecemos? Através da palavra do Senhor, nós passamos a compreender e vemos a sua santidade. Precisamos mudar de vida, entregar o nosso coração e viver de acordo com Ele pede para cada um de nós. Vivendo dessa forma, tenha certeza, teremos a bênção de Deus, a proteção do Senhor, a guia divina e o nosso nome mantido no seu livro e estaremos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, molda a nossa existência, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele conceda a sua bênção, a sua paz em nome de Jesus. Amém.